Olá, irmãos! No De Casa em Casa dessa semana, nós vamos meditar sobre fé e obras. O texto que abordamos nesse ensino está em Tiago 2, de 14 até 26, até o fim. E Tiago começa a falar sobre uma necessidade de que a gente veja a fé como algo real. Nós que estamos num mundo que é muito virtual, né? Nós às vezes não entendemos como a fé tem que ser real, porque é algo espiritual, mas Tiago apela com veemência de que a fé tem que ser uma realidade. E é claro que aí que começa a relação de fé e obras. E só para a gente não entender erradamente a palavra obras, a obras não é só a arca que Noé construiu e se tornou uma obra memorável, mas a obra é tudo aquilo que é a expressão dessa fé. Pode ser uma atitude, pode ser uma ação, pode ser uma obra também material, mas a verdade é que precisa ter essa expressão na fé. Vendo assim, né, Oscar, o sentido dessa palavra que foi traduzida como obras, né, que no original é ergon, né, uma das definições assim que eu vi é uma ação para cumprir um propósito, né? Então, achei interessante assim, tendo dessa perspectiva, né, como tu falou, né, como uma atitude, uma ação. E o propósito é predeterminado por Deus, né? Porque o princípio de Deus já tem um propósito, né? E uma revelação que o Espírito Santo porventura nos trouxer, ela tem um propósito, né? Por isso que a palavra diz que ela não volta vazia, né? Porque ela tem um propósito a cumprir. Pensando assim nesse assunto, né, de fé e obras, eu penso que a gente pode cometer dois equívocos, assim, né? Um de considerar que a fé por si só ela é suficiente, né? E o outro é valorizar ou dar mais importância às obras sem baseá-las na fé, né? Fabrício, a verdade é que essa discussão não é nossa, né? Essa já foi de Lutero, já foi de muitas pessoas antes, né? Então, a questão de fé e obra sempre foi uma discussão teológica muito forte em muitas épocas. Por isso que nós não podemos tirar nenhum versículo do contexto, né? Porque o contexto todo, a leitura é obrigatória de toda essa parte para nós entendermos isso. E uma coisa importante é que, de fato, a obra para a salvação foi realizada por Jesus, né? E nós temos que ter fé nela. Amém. Porque daí sabemos que isso nos leva a reconciliar com Deus. Só que a nossa fé em Jesus, na sua obra, ela também nos compromete com a vida em Deus. E a vida em Deus, ela nos leva a cumprir os princípios de Deus, cumprir as ordens de Deus e a direção de Deus. Então, é por isso que alguém que diz assim, eu creio em Deus, e a gente não vê nada, né? Ou seja, às vezes a gente vê uma pessoa e diz assim, bah, essa mulher é cheia de fé, o homem, né? Então, por quê? A gente não percebe o sentimento, a percepção dela lá do interior, né? Mas é porque a expressão dessa fé, ela aparece em muitas atitudes, né? Então, um homem de fé é um homem que vive realizando a obra de Deus, né? E a obra de Deus, não a sua, né? Porque isso que o próprio Tiago cita de Abraão, eu acho que é uma das coisas mais preciosas, assim, de exemplo, porque Abraão foi chamado para sair da sua terra e ele saiu pela fé. Por quê? Ele estava bem instalado, tinha riqueza lá, família lá. Por que ele deveria sair?
só por uma ordem de Deus. Aí, para onde ele deveria ir? Porque daí poderia comparar, bom, eu estou aqui, e lá como é que é? E Deus disse assim, para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele não sabia nem comparar, porque ele não sabia qual era. Ele não sabia se ia ser melhor, pior, nada. Então, é só pela fé, sabendo que Deus tinha um propósito nisso, né? E aí chega no meio do caminho, Deus manda sacrificar o filho, que seria a herança dele para uma geração que formaria um povo. Uma coisa contradizia a outra, né? Então, é só fé em Deus, que ele sabia que Deus disse isso para ele. Então, ele sabia que Deus estava comprometido com a verdade e Deus ia resolver isso. Não era dele, né? Ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo, fazer qualquer coisa. Então, às vezes, nós temos situações da nossa vida que não são racionais, né? Às vezes, eu gosto de contextualizar, né? Nosso pensamento é assim, se eu tenho um emprego onde eu vou ganhar mais, é certo que Deus vai me abençoar, mas às vezes é coisa do diabo, né? Para mim é destruição, né? Então eu preciso ter uma palavra de Deus. Então, quando Abraão chega na terra, ele não era da terra. Essa terra foi prometida para ao povo que viria dele, muitos anos depois da sua morte. Ou seja, ele não usufruiu disso, mas ele foi um homem de fé que pôde cumprir o propósito de Deus, de tirar um homem e formar um povo que herdaria a terra de Canaã. Então, é diferente dos nossos pensamentos, né? Nós pensamos na nossa vida, o Senhor pensa de geração em geração, né? Então, por isso que nós podemos hoje fazer algo pela fé que nós não entendemos. Mas o Senhor sabe onde vai chegar. Aleluia. E eu gosto assim quando o Tiago diz, né, aqui no versículo 22, falando aí de Abraão, né, que foi pelas obras que a fé se consumou, porque Abraão creu, mas essa fé, digamos, se consumou, se realizou, se concretizou quando ele tomou atitude, né? E eu acho que isso é um bom conceito, né? Que a gente pode definir em fé e obras. A obra é a consumação da fé, né? A obra, ela realiza aquilo que se crê. Amém. No versículo 19 ali, né, Tiago faz uma pergunta, né? Diz, você crê que Deus é um só? Né? E aí ele diz, fazes bem se crer, né? Mas aí ele faz uma afirmação que até nos constrange, né? Porque ele diz assim, até os demônios creem e tremem, né? Então, como que dizendo assim, né, que a fé sozinha não é o suficiente, né? E o triste disso, assim, é que se alguém que crê em Deus e até, digamos assim, supostamente recebe, né, a palavra, concorda com a palavra, mas não recebe de fato no coração, não guarda e não pratica, está tendo um tipo de fé que é semelhante assim, a essa crença dos demônios. Né? Eu faço uma comparação assim, porque muito da nossa tradição evangélica, ela diz assim, aceita Jesus, né? E às vezes podemos nos enganar achando que, eu aceito que isso é verdade, né? Concordo, mas não muda nada. Né? Então, essa fé, atitude, né? Essa fé não salva, entende? Ela não salva. E a verdade é que os demônios, eles creem porque conhecem a verdade, mas rejeita a verdade, né? Então, saber da verdade não significa que a obra que deveria essa fé consumar seja feita, né? Achei interessante quando tu falasse um só, né? No original diz-se de crerem em um único Deus, né? Ou seja, saber que esse Deus é o único. E só os demônios sabem melhor do que qualquer um dos homens, né? Esses outros deuses criados foram eles mesmos que criaram, né? Foram os demônios que criaram. Então eles sabem que existe um único Deus, né? Então, mas esse saber não é suficiente, né? É preciso agir pela verdade, né? Porque o diabo
anda pelo engano e Deus é a verdade. Jesus é a própria verdade, né? Amém. Amém, que o Senhor nos livre, né, dessa fé morta, né, que não tem uma atitude assim, não tem uma coerência. Não duvide da verdade. A verdade que está nos princípios de Deus, que está no próprio Jesus que veio revelar Deus, né, e a sua verdade, não pode haver dúvida no nosso coração. Ela é absoluta e a tendência da humanidade hoje é relativizar essa verdade, né, dos princípios de Deus. Então a fé ela é muito abalada quando temos um princípio e alguém diz assim, bem, não é bem assim, né? Ou você entende assim, eu entendo diferente, ou bom, podemos negociar alguma coisa. Então, essa não é a fé que Deus quer que a gente tenha na verdade, que consuma essa fé, que consuma de fato aquilo que é o propósito de Deus. É isso, Fabrício? Esquecemos de olhar muito para vocês, mas é que nós somos muito amigos e agradecemos a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Deus abençoe. Amém.